Hepatite. As melhores opções de tratamento. Hepatites é uma inflamação do fígado. A condição pode ser autolimitante, ou pode progredir para fibrose, cicatrizes, cirrose ou cancro do fígado. Os vírus das hepatites são a causa mais comum de hepatite no mundo, mas outras infecções, substâncias tóxicas, por exemplo, álcool, certas drogas, e doenças autoimunes também podem causar hepatite. Existem 5 principais vírus da hepatite, referidas como estirpes A, B, C, D e I. Estes 5 tipos são de maior preocupação por causa da carga de doença e morte que causam e o potencial para surtos e a disseminação da epidemia. Em particular, os tipos B e C levaram à doença crônica em centenas de milhões de pessoas e, em conjunto, são a causa mais comum de cirrose hepática e câncer. A hepatite A e I são tipicamente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. A hepatite B, C e D geralmente ocorrem como um resultado do contacto com os fluidos corporais parentérica infectados. Formas comuns de transmissão destes vírus incluem a recepção de sangue contaminado ou produtos derivados do sangue. Procedimentos médicos invasivos, utilizando equipamentos contaminados e para a transmissão da hepatite B da mãe para o bebê no nascimento. Do membro da família à criança, e também pelo contato sexual. A infecção aguda pode ocorrer com sintomas limitados ou não, ou pode incluir sintomas como icterícia, amarelamento da pele e dos olhos, urina escura, fadiga extrema, náuseas, vômitos e dor abdominal. Os cientistas identificaram 5 vírus da hepatite original, identificados pelas letras A, B, C, D e enquanto todos causam doença hepática, variam em aspectos importantes. Vírus da hepatite A, AV, está presente nas fezes de pessoas infectadas e é mais frequentemente transmitida através do consumo de água ou alimentos contaminados. Certas práticas sexuais também podem se espalhar AV. As infecções são em muitos casos leves, com a maioria das pessoas fazer uma recuperação completa e permanecer imunes a novas infecções VHA. No entanto, o AV infecções também podem ser graves e potencialmente fatais. A maioria das pessoas em áreas do mundo com falta de saneamento foram infectadas com este vírus. Vacinas seguras e eficazes estão disponíveis para evitar o AV. O vírus da hepatite B, VHB, é transmitida através da exposição a sangue infeccioso, sêmen, e outros fluidos corporais. VHB pode ser transmitido de mães infectadas para crianças no momento do nascimento ou de membro da família para a criança na primeira infância. A transmissão também pode ocorrer através de transfusões de sangue e produtos sanguíneos contaminados com HBV, injeções contaminadas durante procedimentos médicos, e através de injeção de droga. HBV também representa um risco para os trabalhadores da saúde que sofrem traumatismos e lesões acidentais com a agulha enquanto cuidam de pacientes infectados pelo VHB. Vacinas seguras e eficazes estão disponíveis para evitar a VHB. O vírus da hepatite C, VHC, é transmitida principalmente através da exposição a sangue infeccioso. Isso pode acontecer através de transfusões de sangue e produtos sanguíneos contaminados com HCV, injeções contaminadas durante procedimentos médicos, e através de injeção de droga. A transmissão sexual também é possível, mas é muito menos comum. Não há vacina para o HCV. O vírus da hepatite D, HDV, infecções ocorrem apenas naqueles que estão infectadas com o HBV. A dupla infecção de HBV e HDV pode provocar uma doença mais grave e pior resultado. Vacinas contra a hepatite B fornecer proteção contra a infecção por HDV. A hepatite I vírus, EV, é transmitido principalmente através do consumo de água ou alimentos contaminados.
HIV é uma causa comum de surtos de hepatite no desenvolvimento de partes do mundo e é cada vez mais reconhecida como uma importante causa de doença em países desenvolvidos. Vacinas seguras e eficazes para evitar a infecção pelo VHE foram desenvolvidos, mas não estão amplamente disponíveis. A infecção aguda. A infecção aguda pelo vírus da hepatite B geralmente não requer tratamento. Em casos raros, no entanto, a infecção pode causar insuficiência hepática com risco de vida. Pacientes com insuficiência hepática devido à hepatite B aguda devem ser avaliados para transplante hepático. A infecção crônica. Se uma pessoa é cronicamente infectada com hepatite B e tem poucos sinais ou sintomas de complicações, medicamentos normalmente não são utilizados. Estes pacientes são observados cuidadosamente e dado exames de sangue periódicos. Um teste mede a carga viral, isto é, a quantidade de ADN viral no sangue. Os médicos recomendam o tratamento se há sinais de que o vírus está começando a causar danos ou se a carga viral é alta. Outra razão para prescrever medicamentos é, se o paciente tem um teste positivo para a hepatite B antigênio, BAG, no sangue. BAG está associado com um maior risco de progressão da doença hepática e suas complicações. Na hepatite B crônica, o objetivo do tratamento consiste em reduzir o risco de complicações, incluindo cirrose e insuficiência hepática. No entanto, é preciso décadas para complicações para ocorrer, o que torna mais difícil de estudar o efeito de medicamentos. Como um substituto para esperar anos para descobrir o que acontece, os cientistas têm usado testes, como os testes de função hepática de carga virais para avaliar se os medicamentos estão funcionando. Isto é lógico porque sabe-se que as pessoas que possuem grandes quantidades de vírus no sangue estão sob maior risco de obter cirrose. Até um terço das pessoas com elevadas cargas virais, mais de 1 milhão de cópias virais por mililitro de sangue, irão desenvolver cirrose mais de uma década, em comparação com apenas 4,5% das pessoas com cargas virais baixas, menos de 300 cópias virais por mililitro. Os medicamentos podem reduzir o número de vírus no organismo e pode ser capaz de eliminar o vírus da circulação. Logicamente, isso deve levá-los a ter uma baixa taxa de progressão para cirrose, 1% por ano, embora grande, estudos de longo prazo não têm sido feitos. Mesmo em pessoas que eliminaram o vírus de seu sangue, baixo número de vírus ainda vivem no fígado e outras células. Assim, os medicamentos não curam a doença, mas que pode prevenir ou retardar complicações e sintomas. As pessoas que têm uma boa resposta ao tratamento ainda podem transmitir o vírus. Médicos seguem exames de sangue que medem a função de carga e fígado viral e eles podem recomendar biópsias hepáticas para avaliar se os medicamentos estão funcionando. Os medicamentos de uso corrente para a hepatite B crônica incluem os interferons e análogos de nucleotídeos. Novos agentes estão sendo desenvolvidos, embora eles ainda estão sob investigação e considerado experimental. Não há diretrizes aceitas que contam como cada paciente deve ser tratado. Como resultado, o tratamento é individualizado. Interferon alfa tem sido utilizada para tratar a hepatite B durante mais de 20 anos. O interferon alfa é uma proteína que ocorre naturalmente, que é feita no corpo por células brancas do sangue para combater infecções virais. Em adição aos seus efeitos antivirais diretos, interferon trabalha contra o vírus da hepatite B, estimulando o sistema imunitário do corpo para eliminar o vírus. Em comparação com agentes mais antigos de interferon alfa pugilado, comercializados como Pegasus ou Pegintron, tem um esquema de administração mais conveniente, pode ser um pouco mais eficaz e suprime o vírus por um longo período de tempo. Interferon alfa pegilado é administrado uma vez por semana durante 48 semanas.
Uma redução significativa da carga viral ou eliminação de ADN viral detectável a partir do sangue ocorre em 25% menos 37% das pessoas durante o tratamento. Exames de sangue para normalizar as funções do fígado em aproximadamente 23% menos 39% das pessoas tratadas com interferon ou interferon pugilado. As pessoas que têm alterações significativas na função hepática antes da terapia são mais propensos a responder ao tratamento. Aqueles que têm exames de sangue de fígado normais antes do tratamento são menos propensos a responder ao tratamento com interferão. Os resultados da biópsia do fígado mostram uma melhora em cerca de 1/3 dos pacientes. Apenas 27% a 34% das pessoas que têm hepatite B antígeno, BAG, em seu sangue será capaz de eliminar BAG e produzir anticorpos contra o antígeno B após o tratamento com interferon. A recidiva pode ocorrer após o tratamento é parado. Resposta sustentada, carga viral indetetável no sangue, testes da função hepática normais. Ocorre em aproximadamente 15% a 30% dos pacientes após a droga é interrompida. Embora esta não é uma cura, alguns vírus ainda vivem no fígado e em outros lugares. As pessoas com resposta sustentada são de baixo risco para complicações da doença hepática. Se o sistema imunitário do respondedor está comprometida, por exemplo, através do uso de esteroides ou adquirir o HIV, a doença pode reaparecer. Monitorização periódica dos exames de sangue podem ajudar a confirmar que a resposta continua a ser sustentado. Não há diretrizes claras para recomendar qual o agente de usar pela primeira vez no tratamento da hepatite B crônica, uma vez que existem várias opções. O interferão é determinado por um período de tempo definido e pode ter uma resposta mais prolongada após a medicação é interrompida de A. No entanto, o interferão é administrado como uma injeção, e os efeitos colaterais muitas vezes são problemáticos. São dadas como um comprimido e têm poucos efeitos secundários, mas a duração do tratamento não é clara e pode ser necessário um tratamento prolongado, em anos. Pode ser preferida em pacientes com doença instável e cirrose porque eles são pensados para ser menos propensos a causar graves alargamentos de hepatite com doença hepática mais grave.